A imortalidade é algo que está há milhares de anos nos sonhos e crenças humanas. Na mitologia grega, quem tinha esse dom eram os deuses, e eles se alimentavam de um doce chamado ambrosia, que lhes concediam a eternidade e a cura de qualquer doença. Nos cinemas, há incontáveis filmes que atribuem essa qualidade a personagens ou mostram essa possibilidade em um futuro distante. E essa perenidade não se resume a fantasias e ficção. Ela é de fato uma busca humana, e vem sendo pesquisada a fundo por nós, réis mortais. Hoje vamos falar sobre imortalidade, questionar se isso realmente vale a pena. Já deixa seu like para fortalecer, porque se ficar pro final você esquece. Se inscreve no canal e marca o sininho para ser informado quando a gente postar vídeo novo. Vamos lá? Provavelmente você já ouviu falar dos alquimistas. Se não, nós vamos esclarecer. Os alquimistas foram os precursores do estudo da ciência que hoje conhecemos como química. Os experimentos deles deram origem a vários compostos que usamos hoje em dia, como ácidos, sabão, essências, corantes e até mesmo a pólvora. Na Idade Média, os alquimistas começaram a ter ideias mais ambiciosas, e uma de suas maiores buscas era de encontrar a Pedra Filosofal. Essa você deve conhecer do universo de Harry Potter. Ela é uma suposta substância que poderia transformar qualquer metal em ouro, e ser o elixir para prolongar a vida e curar qualquer doença. A busca pela Pedra Filosofal levou os alquimistas a obterem várias descobertas na área da ciência, química e metalurgia. Quem chegou mais próximo e supostamente conseguiu encontrá-la foi o francês Nicolas Flamel. Ele era um escriba que trabalhava numa livraria em Paris no século XIV, e a princípio não entendia nada de alquímica. Certa noite, Flamel sonhou com um livro, e dias depois uma pessoa apareceu vendendo um livro parecido com o qual tinha sonhado. Ele não pensou duas vezes e o comprou. A obra era repleta de ilustrações alquímicas, e o escriba não entendia direito sobre o que se tratava. Curioso, ele começou a pesquisar a fundo sobre o tema, e após um tempo, começou sua busca particular pela tão sonhada Pedra Filosofal. Ao longo dessas pesquisas, que duraram aproximadamente 24 anos, ele teve o apoio de um alquímico espanhol, mas ao fim, não sabe ao certo se ele conseguiu êxito. O que se tem de informações é que Flamel enriqueceu de forma muito rápida após os seus experimentos, fazendo várias doações a hospitais e instituições de caridade. Por isso, cogitavam a hipótese que ele tivesse conseguido transformar metais em ouro. Mas em relação à imortalidade, é fato que não a encontrou, pelo menos não a utilizou, pois ele teve um fim como qualquer outro ser humano da sua época. Embora mais de 500 anos depois não tenhamos conseguido realmente achar a Pedra Filosofal, ou alguma forma de nos permitir a imortalidade, podemos dizer que estamos cada vez mais perto disso se tornar realidade. Os avanços científicos de hoje já nos permitem viver muito mais que em tempos passados, onde não existiam medicamentos sofisticados e a medicina não era tão avançada. Esse progresso fez aumentar de forma expressiva a expectativa mundial da população. Nos anos de 1900, eram mais ou menos de 40 anos em média. Hoje, a média da expectativa de vida mundial ultrapassa os 70 anos, e em países desenvolvidos como Suíça e Japão, já alcança os 83 anos. No Brasil, de acordo com o IBGE, a expectativa de vida é de 80 anos para mulheres e 70 para os homens, e nada disso seria possível se não fosse graças à ciência. E atualmente, está acontecendo outros avanços que podem nos salvar de mortes prematuras e aumentar ainda mais nosso tempo de vida. Já pensou se você precisar de um órgão e ele ser impresso por uma impressora 3D? Pois é, daqui a alguns anos isso será uma realidade. Cientistas da Universidade de Tel Aviv, em Israel, produziram um coração vivo a partir de tecido humano com uma impressora 3D. O órgão foi feito com biocélulas e tecido do próprio paciente. O produto final foi finalizado com cerca de 3 centímetros, o que equivale ao tamanho de coração de um coelho ou de um rato. De acordo com o professor responsável pelo estudo, o órgão ainda é básico e no momento ainda não bombeia sangue, mas sua equipe já estuda como criar células suficientes para construir um coração de tamanho humano. A expectativa do cientista é de que por volta de 10 ou 15 anos já tenhamos impressoras 3D em hospitais, que forneçam tecidos e até mesmo órgãos impressos, descartando assim a necessidade de transplantes e de tomar medicamentos para evitar rejeição, uma vez que os órgãos serão feitos com os próprios tecidos do paciente. Em outra pesquisa recente, feita por pesquisadores na Universidade de Yale, cientistas reativaram parcialmente o cérebro de porcos, 4 horas depois de terem sido abatidos. Essa experiência
vai de contra a ideia que a gente tinha de que o cérebro morre rapidamente sem suprimento de oxigênio. De acordo com Nenad Sestan, professor de neurociência em Yale, a morte do cérebro acontece por uma janela de tempo mais longa do que pensávamos, e alguns desses processos podem ser adiados, preservados ou até mesmo revertidos. Essa descoberta deve ampliar o debate sobre a barreira entre a vida e a morte. E enquanto alguns estudos buscam renovar órgãos, aumentar a longevidade e religar cérebros, outros tentam formas de frear o envelhecimento e a morte de células. É o caso dos cientistas da Universidade de Northwestern, também nos Estados Unidos. Eles descobriram como desligar o interruptor genético que causa o envelhecimento. Até o momento, o procedimento foi feito apenas em vermes, mas futuramente poderá ser aplicado aos seres humanos. Outro estudo importante foi capaz de reviver ratos velhos infundindo sangue de ratos jovens. Na verdade, há tantos estudos nessa área, poderíamos passar o dia inteiro citando descobertas fantásticas que vão revolucionar a forma como chegamos à vida, à morte e à cura de doenças. Eu sei, você pode estar pensando, isso são apenas especulações, e as experiências só foram feitas em ratos e animais e não com gente. Mas a maioria dos medicamentos e tratamentos existentes hoje também foram testados primeiro em animais de laboratórios, para depois serem feitos com seres humanos. Isso faz parte do processo. Dos estudos mais ambiciosos e que ainda não foram alcançados com eficácia, podemos citar a criogenia e o desbloqueio do poder do gênio. A criogenia já vimos coisas parecidas nos cinemas. Se trata de congelar um corpo de alguém que morreu por conta de alguma doença e ressuscitá-lo no futuro, quando a enfermidade tiver sido curada. O desbloqueio do gene seria uma forma de entender completamente como ele funciona, e assim criar um gene da imortalidade que pudesse ser implantado. Essas experiências ainda estão um pouco distantes da nossa realidade, mas a ciência avança muito rápido e não podemos descartar nenhuma possibilidade. O cientista inglês Ian Pearson afirma que em 2050 já existirão pessoas imortais, e os estudos genéticos e avanços da medicina são apenas uma das formas de atingir a tão sonhada imortalidade. Outras formas serão a consciência virtual e a utilização de corpos androides. A especulação sobre corpos androides se baseiam em transferir nossa consciência de corpos debilitados ou doentes para robóticos e de fácil manutenção, quando for necessário, ou seja, trocar nossa carcaça humana por uma de lata. Isso significa que o corpo orgânico pode morrer, mas será feito um backup de consciência que poderá ser transferido para um androide. No caso da consciência virtual, a intenção é funcionar da seguinte forma: após a morte física, poderíamos viver em um mundo virtual, mantendo viva apenas nossa consciência e ainda com a capacidade de criar um mundo, da forma que você imagina ou deseja. É muito Black Mirror, não é? Pelo que parece, a ficção científica e a realidade não andam tão distantes quanto a gente imaginava. Mas aí fica a questão: será que todos vão ter acesso a essas tecnologias? É bem provável que não. A desigualdade e a má distribuição de renda ainda é gritante. Há milhões de pessoas no mundo passando fome, com falta de água, saneamento básico, vivendo na miséria, e poucos são os que fazem algo para isso mudar. Se as coisas básicas para a sobrevivência humana ainda são mais distribuídas, tecnologias para melhorar e aumentar o tempo de vida das pessoas provavelmente será apenas para um grupo seleto, os mais ricos. Agora, vamos viajar um pouco e viver uma utopia por um momento, nessa coisa de imortalidade. Imagina que ela seja abrangente, e grande parte da população mundial tenha acesso a viver pelo tempo que desejar. Nós teríamos alguns problemas. Primeiro, se ninguém ou parte das pessoas não morressem, teríamos uma população maior do que temos hoje, e o planeta talvez não tivesse recursos suficientes para suportar tanta gente. Além disso, novos humanos ficariam impedidos de nascer, para evitar um colapso ou surto de abastecimento geral. Se ninguém morresse, além da previdência social se tornar desnecessária, teríamos longos períodos de férias. O trabalho em si chegaria num ponto em que não faria sentido, pois como iríamos bancar aposentadorias infinitas? Imagino que ninguém gostaria de viver eternamente trabalhando, mesmo que as pessoas amem seu trabalho, pois uma hora não teria mais nada de inovador no ofício das pessoas, e a repetição eterna com certeza não seria algo prazeroso. Outro problema que julgo nos principais é a questão existencial. Se vivêssemos eternamente, aos poucos as pessoas e os momentos iriam perdendo seu valor. Nossas lembranças, paixões, as pessoas que passam por nossas vidas seriam apenas mais umas, pois depois de muito tempo, eles provavelmente ficariam no esquecimento, perdendo assim
a importância dos momentos. Acredito que a razão da vida está justamente na sua finitude, e saber que o nosso tempo é limitado, pois é a partir daí conseguimos dar importância ao nosso tempo, à nossa existência. Pois se não fosse assim, não seria tão precioso nossos momentos únicos, como aquela tarde perfeita que você passa com seus amigos, aquela viagem inesquecível que você fez e nem sabe quando ou se vai poder voltar novamente, ou os bons momentos que passamos com os nossos pais e avós, sabendo que uma hora ou outra eles não estarão mais aqui. A vida é preciosa porque ela termina, e é a partir daí que conseguimos dar valor à nossa existência, ao mundo e às pessoas que estão ao nosso redor. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha da imortalidade? Escreve aí nos comentários que a gente vai trocando uma ideia. Espera aí, não vai embora ainda. Você percebeu que esse vídeo não saiu na quarta, como havíamos combinado? Pois é, vão acontecer algumas alterações aqui no canal. Em breve eu vou postar um pequeno vídeo aqui esclarecendo tudo. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima e fique na paz.